Oh, meu Pai, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui hoje, segunda-feira. Hoje são 13. Isso, 13/10/2025. Quero agradecer a sua companhia. Quero agradecer a vocês que têm compartilhado, que têm deixado o seu like. Deixa eu falar um pouco sobre a importância do like. Toda vez que você aperta aí o legalzinho aí, o YouTube, a plataforma, ela reconhece a importância, né, a relevância do conteúdo, e ali ele passa também a compartilhar. A importância de você apertar o legalzinho aí ao rodapé do vídeo nos ajuda aí. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para que possamos estar crescendo, nos ajudando, e eu ficarei muito grato. Já sou grato pela vida dos inscritos no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje era para estarmos aqui com o nosso podcast, né? Podcast com o Pastor Afonso. Estaria aqui conosco o nosso irmão Jonas, o diácono da Assembleia de Deus, mas por força maior não pôde comparecer. Mas estamos esperando na próxima quarta-feira a confirmação do nosso amigo e irmão Jorge, o dono ali da rádio JP Comunidade. Estaremos confirmando a sua presença aqui. É o nosso convidado. Estaremos aqui batendo um papo com o nosso querido irmão Jorge. Ali, muitas das vezes, vou ali ministrar na rádio ali, sendo convidado pela nossa irmã Edna, sendo convidado às vezes pelo nosso irmão Décio, da igreja Jesus Está Voltando. Já quero mandar um abraço para a nossa bispa Maria Auxiliadora, nossa irmã Maria, a todos os obreiros da igreja Jesus Está Voltando. E eu sou muito grato. Eu quero te desejar, você que me ouve agora, você que parou no vídeo agora, uma noite em paz. Uma noite em paz. E se você apertou esse vídeo esperando Deus falar com você, eu já quero dizer, descanse o teu coração. Prepare o seu travesseiro de uma noite de um sono reparador. A noite, o dia já está passando. O que tinha de você fazer já tinha que ser feito. O que não deu, vá para o seu travesseiro hoje em paz. Durma em paz. Amanhã será um dia diferente. Então quero agradecer pelas orações, pelas contribuições. Eu sou muito grato pela vida de cada colaborador, cada participante aqui do nosso canal, podcast Pastor Afonso. Eu sou muito grato pelos convidados que vêm de bom grado, nosso pastor Abraão, nosso irmão Pedro Júnior, pastor Almir, todos corremos o risco de esquecer o nome de alguns, e eu não quero ser ingrato, mas eu sou grato a todos. Mas nessa noite, você sabia que Deus ele fala conosco todo dia? Sim, Deus fala conosco todo dia. Gente, eu não sou muito de pedir ajuda, mas se você puder nos ajudar a estar comprando um microfone, que precisamos de 2, condensador, eu ficarei muito grato. Pastor, quanto é? É apenas R$100. O senhor não tem? Dizer que não tem seria um pecado. Porém, nós passamos por momentos de apertos. Então, eu abro espaço agora, não sou de pedir. Você que puder doar esse microfone condensador, é R$100. Eu fico muito grato. Não estou aqui pedindo o dinheiro, eu estou aqui pedindo um microfone condensador para que possamos melhorar a nossa qualidade da nossa programação. Que Deus abençoe. Eu fico sem jeito, não é o meu perfil, sou uma pessoa que trabalho, sou empregado, mas às vezes nós precisamos deixar aquela fasgúria de orgulho de lado e mostrar que nós precisamos realmente um do outro. Eu tenho certeza que tem pessoas que de bom grado, que gostam de ajudar, e quem me acompanha sabe muito bem que eu tenho dificuldade para este momento. Então, se você puder doar
um microfone condensador, eu fico muito grato. Mas você sabia que Deus ele fala conosco todo dia? Sim, Deus ele fala conosco todo dia. E agora não será diferente, todo dia e toda hora. Não saia daí não, Deus tem uma palavra para você. Não saia daí. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Senhor da glória, eu entro em Tua presença, te pedindo que o Senhor possa usar os meus lábios para falar o coração desta pessoa, para falar os nossos corações. Ó Deus, usa pela Tua bondade e pela Sua misericórdia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Livro de Êxodo, capítulo 2, capítulo 1, diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. Disse: Quando ajudares no parto as hebreias e as verdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Capítulo 2 diz assim: E foi um varão da casa de Levi e casou com uma das filhas de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs no junco, à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca do meio dos juncos, e enviou sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Irmão, uma leitura um pouco extensa. Eu gosto de trabalhar muito com texto curto, mas explicando os contextos. Estamos aqui diante de uma passagem pouco dramática, um pouco pesada. Pesada porque o povo de Deus ele estava no Egito, e ali no Egito eles estavam prosperando, eles estavam crescendo. E nós sabemos que as nações, os povos, eles conquistavam as terras, os territórios, através de guerras, de batalhas. E eles tinham muito medo de todos os exércitos opositores se fortalecessem. E vendo o rei do Egito que havia um povo ali que estava se fortalecendo, que estava crescendo muito,
E quando se fala de exército, vai muito para o lado masculino do homem. Então Faraó tem uma ideia diabólica. Ele vai baixar um decreto demoníaco, chamando as parteiras hebreias, que quando elas estivessem ajudando no parto as hebreias, quando elas vissem as hebreias sentadas no banco, porque assim era o momento de dar luz, era um banco improvisado, e ali a criança era esperada por baixo. Quando as hebreias vissem que era menino, que era para matar. Mas o texto diz que Sifrá e Puá, as parteiras, mentiram para Faraó, poupando assim a vida de muitas crianças. E é nesse contexto que Joquebede, esposa de Arão, ela vai engravidar e vai conceber um filho. Nesse contexto a qual as crianças deveriam ser mortas. E quando Faraó não encontrava as parteiras para matar as crianças, eles mandavam recolher as crianças que tinham nascido para ser lançada no rio Nilo. Então Joquebede, ela está cuidando do seu filho há 3 meses. Quando eu paro para pensar sobre o momento da gravidez de uma mulher, o momento da gravidez é um momento que a mulher passa por tantas mudanças, tanto hormonal como no sentimento. Vem vários tipos de sentimento na mulher, na mãe. Insegurança do futuro da criança, providências, ansiedade, até que vem o dia do parto. É normal acontecer mudança no corpo da mulher, tanto no físico como nos sentimentos. E quando Joquebede ela dá a luz a Moisés, vem outro sentimento, o sentimento de que a espada, o medo que a espada de Faraó transpasse o teu filho, Moisés, que até então não tinha nome. E ali ela cuida, amamenta, esconde, faz de tudo para que ninguém escute o seu choro. Porém, diz que a criança ela vem crescendo. Se ela está crescendo, logo vai se ouvir um choro mais alto, algo de criança mais alto, até um sorriso. Mas ela precisa poupar a vida desta criança. E ela sabe que se Moisés for tirada dos seus braços, será lançada no Nilo. E ela vai fazer isso, mas de uma maneira de proteção, porque é esse o sentimento verdadeiro de uma mãe. Ela vai preparar uma arca, mas vai betumar de uma maneira tão fortificada. Vai betumar, vai fazer com que essa arca não penetre água. Coloca a criança dentro dessa arca e chega no Nilo e arreia a arca no Nilo. O Nilo, a sua nascente é desde a África, banhando ali os territórios do Egito, o delta do Egito. A sua foz deságua no Mediterrâneo, muito distante
mas é muito distante mesmo. Equivale a 7.000 metros, de 1.000 quilômetros de distância. Quando ela colocasse o menino ali, o menino estava à mercê do Mediterrâneo. Estava para ser desaguado lá no Mediterrâneo. Ia passar por muitos lugares. O Nilo ali representava o mundo e os seus perigos. Quem nunca ouviu falar do crocodilo do Nilo? Era cheio de crocodilos. Quando ela coloca o menino ali, ela coloca com o coração apertado, achando ela que seria o fim. Ela estava ali colocando seu filho à mercê do destino. Gente, contar uma história dessa parece ser fácil. Mas imaginem vocês colocando uma criança de 3 meses dentro de um cesto no Nilo. Mas Joquebede não sabia que aquela criança não era mais uma criança. Joquebede não sabia que aquela criança não era para ser desaguado no Mediterrâneo. Aquela criança tinha um propósito de ficar no Egito, porque Deus tinha uma missão com ele no Egito. E quando Deus tem um propósito com alguém, ele pode até dar até logo, mas vai voltar. E quando ela coloca o menino no Nilo, diz que Miriam, a sua irmã, ela fica observando para ver o que é que acontece. E é justamente nessa hora que a filha de Faraó vem se banhar no Nilo. E as suas donzelas, quando ela ouve o choro, vê o jugo e ouve o choro da criança, e ela diz: é das hebreias. Porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia que Faraó tinha mandado matar. E tendo compaixão da criança, ela tirou o menino da água. E então Miriam perguntou à filha de Faraó se ela queria que chamasse uma mãe para cuidar. E justamente era Joquebede. Imagine os senhores para uma mãe que estava pensando que nunca mais ia ver seu filho, pensando que o filho ia desaguar pelo mundo. De repente, aquele que ela pensou que nunca mais ia ver, chega nos braços. Chega uma notícia que seu filho saiu das águas. E ainda a filha de Faraó lhe dá um salário para que ela crie. Eu quero dizer para você, mãe, eu quero dizer para você, pai, que está com o filho pelos Nilos da vida. Nilo representava perigo. Nilo representava destino incerto. Porque a arca poderia parar nas margens da África. A arca poderia levar Moisés para o foz do Mediterrâneo. Quantos filhos têm ido daqui para ali, daqui para lá? Quantas mães não sabem onde está o seu filho nesse momento? Se está no Nilo, se está no Delta, se está na África. Isso é angustiante. Porque quem é pai é pai.
Quem é mãe é mãe. Joquebede pensou que era o fim. E quantas mães hoje estão pensando a mesma coisa, dizendo que jamais, nunca mais verá a sua filha, que jamais verá o seu filho. Escuta, quantos testemunhos nós temos por aí, que a filha foi levada para o tribunal do crime, que o filho foi levado para o tribunal e alguém disse, levaram ele, parece que vão matar. E de repente você é surpreendido com ele batendo na porta. E hoje não será diferente, pai. E hoje não será diferente, mãe. Assim como Joquebede teve Moisés de volta para os teus braços, eu quero profetizar também na tua vida, mãe. Na sua vida, pai. O seu filho não morrerá para o Nilo, para os perigos do Nilo, para os perigos do mundo. A sua filha não morrerá no Mediterrâneo. Ele também tornará para casa. Eles também voltarão para casa. Tenha certeza disso. Quando Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. É justamente na hora que ela coloca Moisés no Nilo, que Deus usa a filha de Faraó para se banhar. Ali já era uma providência de Deus. Você sabia que Deus age naquilo onde nós não podemos agir? Você sabia que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer? Quando a filha de Faraó, ela começa a se arrumar dentro de casa, dando aquela ideia, vou me banhar um pouco no Nilo. Ali já era a mão de Deus. Ali já era a providência de Deus. E assim como Deus entrou com providência para livrar Moisés dos crocodilos do Nilo, Deus também está entrando com providência para livrar sua filha do homem perverso, para livrar sua família do homem sanguinário. Você acha, mãe? Você tem certeza, tem convicção dentro de você, pelo contexto que você está vivendo, que nunca mais você verá o seu filho, mas os céus não pensam assim. Tu também terás os seus filhos de volta. Tu também terá, mãe, a sua filha de volta. Porque aquele que chamou, ele garante. A sua filha não vai morrer no mundo. O Mediterrâneo, ele abraçava o Mediterrâneo, a Mesopotâmia. Abraçava o mundo da Mesopotâmia. O Nilo deságua no Mediterrâneo. O Mediterrâneo abraça a Mesopotâmia. O mundo. O seu filho não vai para o mundo. O seu filho tem um limite. Tem um limite a qual Deus permite até onde ele vai. O que Deus tinha com Moisés era no Egito. Então ele não poderia ir para o Mediterrâneo. O que Deus tinha com Moisés era no Egito. O propósito era Deus usar Moisés para libertar o seu povo do Egito. Deus não tinha na Mesopotâmia. Era no Egito. E se Deus tem algo com o teu filho aqui em Salvador, no bairro que ele mora, ele não sairá para longe. Tenha certeza disso. Assim como Moisés voltou para os braços de Joquebede, sua mãe, o seu filho também voltará para os teus braços. Que Deus continue falando ao teu coração,
Que Deus continue aplicando melhor esta palavra. Tenha certeza disso. O seu filho também retornará para os seus braços. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Você não perderá o seu filho para o Mediterrâneo. Você não perderá o seu filho para a Mesopotâmia. Você não perderá o seu filho para os crocodilos do Nilo. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Fica com Deus.